Olá, meus amigos do oitavo ano, mais uma vez com vocês, professor Leandro, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o protagonismo indígena no continente americano. Falaremos de mais uma revolta, dessa vez a revolta de Tupac Amaru. Talvez o nome Tupac soe familiar para vocês, é uma homenagem a esse camarada que nós vamos falar na aula de hoje. O Tupac Amaru II foi o último rei inca, mas depois de um hiato, depois de um tempo aí sem reinar dos incas. Por volta do ano 1780 que ele começa a ganhar destaque, certo? E nesse ano, há mais de 300 anos, para ser bem sincero, não existia um rei inca, uma liderança inca ali naquela região dos Andes, ali naquela região do vice-reino do Peru. Pois bem, Tupac Amaru, ele era uma pessoa rica, descendente de antigos reis incas. Então ele tinha uma situação muito bacana de vida, ele tinha uma vida próspera, vamos dizer assim. Ele não era um pobretão, ele não era uma pessoa que não tinha grana, muito pelo contrário. E aí o que acontece? No dia 4 de novembro de 1780, em um pequeno povoado lá no sul do vice-reino do Peru, um povoado chamado Tinta. Nesse povoado de Tinta, Tupac Amaru, ele assassina, ele coloca a forca no pescoço do administrador local, do chapetone que era responsável pela região de Tinta. Ele se revolta do jeito que esse chapetone, né, do jeito que esse cara, um camarada chamado Antônio Arriaga, do jeito que ele tratava a população. Ele tratava o povo local muito mal, dava castigos físicos a esse povo de uma forma assim cruel, e ele se cansa de ver o povo dele sofrer dessa forma, o povo daquela pequena cidade, daquele pequeno povoado, e no dia 4 de novembro ele amanhece ali com a corda no pescoço, pendurado, dando seus últimos suspiros. O povo vê aquilo assim e fica abismado. Quem estava comandando o enforcamento era o Tupac Amaru II, com vestes, com roupa de guerra inca. E aí o povo olha para ele e fica maravilhado. O Rei Sol, né, voltou para a gente. É uma nova encarnação do Rei Sol que está aqui para nos liderar, para nos conduzir. Pois bem, essa liderança, ela já estava encurtida ali no Tupac Amaru. Por quê? Porque ele era um curaca. Curaca era o líder que era responsável por algumas terras onde se produzia, certo, os chamados ailus, onde era produzido, onde tinha produção agrícola, né, onde era produzido produtos agrícolas variados, e o curaca, que era o caso do Tupac Amaru, ele era curaca não de uma nem de duas, mas ele era curaca de 3 ailus diferentes. Então ele era um homem assim muito influente, ele era um homem que tinha uma certa representatividade dentro daquela sociedade colonial. Quando ele se revolta, o motivo da revolta dele é como o povo vinha sendo tratado, como a mita estava sendo cobrada. A mita era um tipo de imposto onde, em um determinado período do ano, os trabalhadores dos ailus tinham que trabalhar não para o ailu, não para o seu próprio sustento, mas trabalhar para o colonizador. E aí o que acontece? O Tupac Amaru, ele se revolta porque esses caras estavam sendo convocados para trabalhar em minas de mercúrio, produto extremamente nocivo à saúde humana, e em minas de prata, onde eles tinham que passar por fendas apertadíssimas. Lembram daqueles mineiros que ficaram presos um tempão e tal? A situação era muito pior para essa galera inca. Então, o Tupac Amaru, ele se revolta, ele escreve uma carta pedindo melhorias, pedindo que fosse mudada a administração, que quem administrasse as cidades fossem os próprios cidadãos e não viesse alguém da Espanha. É claro que nada disso
teve valor, nada disso foi ouvido pelo governo espanhol. Muito pelo contrário, essa liderança que ele começa a exercer, ele começa a agregar uma população que preocupa os administradores. E aí o bispo de Cusco, que era a principal cidade ali no vice-reino do Peru, o bispo de Cusco, ele manda um contingente de 1.500 soldados para executar, né, o Tupac Amaru. E aí, em menos de 24 horas, Tupac Amaru e os seus homens conseguem acabar com esse exército de 1.500 homens. O último grupamento, inclusive, entrou na igreja para tentar se esconder de Tupac Amaru, pensando assim, não, vamos entrar aqui na igreja, que a igreja é um lugar sagrado, ele não vai matar ninguém aqui, né? Mas Tupac Amaru vai lá com seus homens e executa esse último contingente. É claro que o bispo fica fulo da vida e manda um recado para o Tupac Amaru. Qual foi o recado? Olha, você está excomungado. Era a pior sentença que um homem daquela época poderia ter. Era assim, como dizer, ó, Deus está te abandonando, não está mais contigo. E aí, mesmo os seguidores do Tupac Amaru, que não eram católicos, que eram ali indígenas, que ainda tinham aquela questão politeísta na cabeça dos incas, mesmo esses caras ficaram assim, pô, cara, agora o negócio ficou feio, porque ele foi excomungado, agora ele foi abandonado por Deus. E aí algumas pessoas começam a abandonar Tupac Amaru. Mas ele não liga, organiza uma invasão a Cusco, a principal cidade, né, do vice-reino do Peru. E nessa invasão a Cusco, ele falha. Ele não consegue invadir, ele não consegue nem chegar perto, porque foi montado um cerco com homens vindos de Lima e homens vindo até da Espanha, soldados vindos de 2 grandes centros para proteger a cidade de Cusco. Enquanto Tupac Amaru estava ali com homens que eram agricultores, que eram indígenas e tudo mais. Então ele não consegue fazer essa invasão. Ainda por cima ele é delatado, enfim, caguetam ele e ele é preso junto com a sua família e com seus homens de confiança. Ele é preso, passa 35 dias ali de tortura para poder apontar outras pessoas e tudo mais, outros envolvidos. Um irmão dele também tinha uma outra linha de frente que ia atacar Cusco por um outro local, só que ele não entrega o irmão. Ele passa 35 dias preso e torturado ali todos os dias, e no final dessa tortura ele é obrigado a ver todos os homens que foram presos ali junto com ele, mortos na forca. Todos os homens que estavam com ele, os seus familiares, inclusive sua esposa e seus 2 filhos, também são assassinados na forca, e a pena dele é diferente, ele é esquartejado em praça pública. E esse esquartejamento, ele acontece de uma forma bem brutal, mesmo para servir de exemplo para todo mundo. As pernas dele são amarradas, os braços dele são amarrados, e a outra ponta da corda é amarrada em cavalos, onde cada um vai para uma direção e despedaçam o corpo do Tupac Amaru II. A coisa foi tão séria, ele plantou uma semente revolucionária tão grande, tão promissora, acho que é uma palavra melhor, essa semente revolucionária, que o nome dele, o simples ato de falar o nome dele dentro do vice-reino do Peru, dentro da colônia espanhola, foi proibido, porque soava como uma ofensa aos colonizadores, aos espanhóis. Então era proibido falar o nome do Tupac Amaru. Mais para frente, Tupac Amaru ele vem a incentivar, ele vem a servir como inspiração para os principais libertadores da América, que nós já demos uma observada por aqui. Ele vem a ser uma das principais fontes de inspiração de Simão Bolívar, ainda ali na época da libertação da América, e mais para frente, já
no século XX, ele também vem a inspirar um homem chamado Ernesto Che Guevara. O Che Guevara, líder revolucionário que, enfim, é um dos líderes da Revolução Cubana, entre outras revoluções, né? Porque ele foi um cara que andou aí o mundo inteiro atrás de revoluções, atrás de libertar os oprimidos. Mas essa é uma outra história que fica para uma outra ocasião, para a gente contar com mais calma, certo? Espero que tenham gostado, espero que estejam todos bem. Um beijo e um queijo para vocês. Nos vemos, espero que em breve. Tchau, tchau.